Boa noite, vamos chegando, vamos nos aproximando. O sentido da vida é amar o próximo não tem fronteiras, não tem limites, como o ego costuma impor o limite do meu amigo, do meu filho, do meu pai, da minha mãe. Vamos então nos aproximar de todas as criaturas humanas, independente de fronteiras nacionais, fronteiras de raça, fronteiras de classe social, de religiões, fronteiras de distância, de escolaridade, de ideologias. Amor sem fronteiras, fraternidade sem fronteiras, uma ONG faz um trabalho fantástico, merece você conhecer. Vai até o site deles, você vai descobrir um trabalho fantástico e descobrir uma maneira muito interessante de ajudar as pessoas, de ajudar como brasileiro, a trabalhar um dos maiores karmas coletivos que nós possuímos, que é em relação à escravidão negra. Hoje nós podemos trabalhar esse karma, devemos trabalhar esse karma como todos os outros, a partir do serviço, da compaixão, da caridade, da fraternidade sem fronteiras. Conheça essa ONG, é realmente impressionante o trabalho que ela faz, não apenas na África, mas no Brasil todo. Vale a pena a gente se integrar e se entregar a um trabalho como esse. Muito legal, sejam muito bem-vindos, Paulo Berg, Maria José Sobral, nossos amigos, nossos próximos. Alguns se fizeram próximos desde agora, desde a pandemia, outros antes da pandemia, outros ainda na adolescência. Muito bom reencontrar, reaproximar das pessoas, daqueles que já eram próximos, daqueles que ficaram distantes, daqueles que se aproximaram agora. Muito legal. Hoje nós viemos falar de um assunto que nós ensaiamos falar num outro momento. Começamos a falar no encontro passado e vamos continuar agora, que é o trabalho com os recursos insuficientes, com os recursos aparentemente incompatíveis com a tarefa da evolução. Todos nos achamos mais capazes do que os recursos que nós recebemos. Eu sempre me achei um gênio incompreendido, que deveria ser mais valorizado pelas pessoas, pelas oportunidades, pela vida no geral. Vocês não? Já tiveram esses delírios também? Lamentavelmente, nós sempre nos achamos mais capazes do que somos, pois tenhamos a certeza, ganhemos a certeza de que nós temos exatamente o que nós precisamos. E muitas vezes, quase sempre, o que nós dispomos para a nossa evolução são recursos problemáticos, a começar por nós mesmos. A evolução exige isso. Veja se eu consigo passar a ideia que me surge à cabeça. A evoluir é passar de uma condição inferior para uma condição um pouco melhor, necessariamente, não é mesmo? Na condição inferior, o que nos caracteriza? Sentimentos, pensamentos, palavras e ações menos evoluídas, é claro.
Portanto, nós sempre precisaremos trabalhar com material, com recurso, com uma condição interna e com condições externas necessariamente inferiores, para fazer dessas condições inferiores, a começar sempre por nós mesmos, material, base, alicerce de uma construção superior. Claro. Então, como reclamar que nós temos menos recursos que precisamos? Se ter recursos limitados para progredir é a essência do próprio progresso, é a essência da própria evolução. Sempre teremos no nosso processo evolutivo recursos inferiores àqueles que buscamos alcançar. Isso é evoluir, isso é crescer, isso é multiplicar os talentos, não é? Ter poucos e fazer mais. Perceber isso vai nos possibilitar um avanço na libertação da queixa, na libertação da revolta. Queixa e revolta, que são marcas, que são atoleiros da alma, que nos prendem, nos dificultam a evolução. Nós precisamos dessa liberdade, desse desatolamento que lamenta, 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 que se revolta, se revolta, se revolta, e faz a gente gastar tanta energia com o lamento e com a revolta que depois não temos energia para avançar. Também aqui cabe a figura do carro, do motorista ansioso, revoltado, briguento, que briga com a vida e que fica, quando o sinal está parado, sinal vermelho, ele acelera. Exatamente como se fizesse o próprio carro se queixar do limite do sinal vermelho. E acelera tanto, e se revolta tanto, e se gasta e se desgasta tanto, que quando o sinal finalmente fica verde, simbolizando o momento em que as possibilidades se abrem para a vida da gente, a gasolina acabou. Ele não tem mais recursos para avançar, de tanto que se gastou e se desgastou, se revoltou e se queixou contra os limites da vida. Brigando contra os limites da vida, quando foram liberadas as possibilidades, ele não tinha mais condições de aproveitar essas possibilidades. Somos nós. Por isso a aceitação é tão importante. Por isso saber o que fazer com os recursos insuficientes, ao invés da briga e da queixa, da revolta e da queixa, é fundamental. Na parábola que nós temos trabalhado como base para a nossa reflexão, Jesus fala de um mordomo cujo desligamento, cuja demissão foi anunciada por seu patrão, e que pensou em gastar os seus últimos tempos naquela posição de mordomo, de gerente dos negócios do seu patrão, da melhor forma em relação ao seu futuro. O que Jesus apoia, o que Jesus referenda, quando ele pegou os devedores do seu patrão e reposicionou as dívidas, fazendo constar nas suas
nos seus contratos de dívida metade apenas do que eles antes deviam. E Jesus louvou dizendo assim: granjeai amigos, arregimentai amigos com os recursos da injustiça. Quando aí fica claro que os recursos que nós dispomos hoje, os recursos financeiros, os recursos materiais e mesmo os nossos talentos, as nossas habilidades, como vieram necessariamente do passado e como o nosso passado é necessariamente menos evoluído do que é hoje, nós conquistamos as nossas habilidades em vivências, em ações, tomando iniciativas violentas, criminosas, sombrias. Vejam, meus amigos, não apenas as heranças que nós recebemos de parentes, no trabalho, serão manchadas por equívocos necessariamente, porque estamos num país, num planeta de equivocados, mas a nossa própria herança, a nossa herança mais íntima, as nossas capacidades uma a uma, foram desenvolvidas em atividades, em vivências com aspectos luminosos e com aspectos sombrios. São recursos da injustiça. Então não fiquemos com purismos, acusando os outros de trabalharem com recursos escusos, acusando-nos a nós mesmos de trabalharmos com recursos escusos, condicionando a nossa evolução, condicionando as nossas vitórias, o nosso crescimento, apenas a recursos puros, a condições puras. Eu ainda sou muito imperfeito para fazer um trabalho voluntário. Isso é fuga da responsabilidade, meus amigos. Porque Deus não escolhe os preparados, mas prepara os escolhidos. É no andar da carroça que as abóboras se assentam, diziam os peões antigamente. Não precisamos estar puros para trabalhar, precisamos trabalhar para nos purificar. E nos purificar é necessariamente fazer a vida mais leve, amenizando essa ferramenta, esse machado da culpa que nós nos apressamos em lançar em todos aqueles que erram, tanto nos outros quando erram conosco, quanto em nós mesmos quando erramos com os outros, fazendo pesar a vida, boicotando a nossa evolução, como se não fôssemos merecedores de nenhum avanço, como se a punição em si nos melhorasse com alguma coisa. Não. Deus, assim como uma boa mãe, um bom pai da terra, não querem o demérito, a punição, o sofrimento dos filhos que erraram. Querem o quê? Que eles se corrijam, se reconciliem com aqueles que eles prejudicaram e aprendam para não errar mais. Jesus, sempre que se defrontava com alguém equivocado, dizia: vai, não peques mais. É a expressão do interesse de Deus para conosco. Ele só quer apenas a reconciliação, a reparação dos danos, que nós aprendamos e não erremos mais. Limpemos as nossas almas,
aliviemos nossas mentes e nossos corações de toda a ideia de punição. Ela não faz jus ao Deus de amor revelado por Jesus. Tenhamos amor a nós mesmos. Liberemo-nos dos pesos, das pedras, dos pesos de coração, das culpas e das mágoas. Liberemo-nos da necessidade de punir os errados aos outros e a nós mesmos. E isso só tem boicotado, isso só pode boicotar a nossa evolução. Ao contrário da ferramenta da culpa, descubramos a ferramenta da responsabilidade. Com ela, respondamos por nossos erros. Reparemos, reconciliemos nossa consciência com aqueles que nós prejudicamos e imediatamente passemos a servir, que é o que nós enxergamos na parábola de Jesus, no mordomo que corta pela metade as dívidas das outras pessoas. Mudar da culpa para a responsabilidade não é um jogo de palavras. A culpa desmerece, a culpa pede punição. A responsabilidade é positiva, a responsabilidade impulsiona ao trabalho de reparação, impulsiona ao serviço. É urgente que nós percebamos dois caminhos muito diferentes entre si. O quanto a culpa tem estrangulado, tem boicotado a nossa evolução, o quanto a responsabilidade nos impulsiona ao trabalho, à reparação, ao serviço. Chega de bloqueio, chega de punição, chega de paralisia. Vida é movimento, cura é movimento, serviço é movimento. Compaixão é movimento. Precisamos nos deslocar do ego, dos limites estreitos do ego, que faz com que enxerguemos o que é bom apenas naquilo que nos convém, para perceber que o bom, o verdadeiramente bom, é aquilo que convém a todos. Por isso Deus está em tudo. Por isso o amor não tem limites, o amor, a fraternidade é universal. Tudo que limita, paralisa. Tudo que limita e paralisa, adoece, aprisiona, amesquinha. Tudo que se expande, e a compaixão é exatamente o exercício de sair do próprio ego para buscar o ponto de vista do outro. A empatia e a compaixão propõem isso para todos nós. E foi isso que Jesus nos falou: faça ao outro que gostaria que o outro lhe fizesse. É abrirmos-nos para outros pontos de vista, para aprender, e abrirmos-nos para outros pontos de vista para servir. Porque quem quiser servir, quem quiser ajudar o outro, precisa se colocar no lugar do outro. Não é com a nossa vontade, com os nossos planos, com o nosso ponto de vista que nós ajudamos ninguém. A ajuda pressupõe a compaixão e a empatia, pressupõe abrir-se ao entendimento, ao ponto de vista do outro, para ajudar dentro do ponto de vista do outro, a partir do ponto de vista do outro. Desapego, perdão, compreensão, compaixão, generosidade, gratidão aos céus e aos outros que
nos ensinaram, nos serviram, nos perdoaram, ela só pode ser efetivada, essa gratidão, quando nós servimos, perdoamos, compreendemos, empatizamos com os outros. É como a dívida que nós temos com os nossos pais, ela é tão imensa, a começar por eles não terem abortado, tão imensa, que só pode ser paga servindo aos nossos próprios filhos, servindo a outras pessoas. Só assim se paga a dívida com relação aos nossos pais. E nós temos dívidas de compaixão com milhares de pessoas, não apenas com toda a nossa ancestralidade, mas a roupa que nós vestimos é fruto do trabalho de muitos, a comida que nos alimenta é fruto do trabalho de muitos, a água que chega às nossas casas, às nossas torneiras. Para viver, nós precisamos de muitos. E precisamos ser gratos a todos. E a melhor maneira, a maneira mais profunda de ser gratos é também sermos úteis para a vida de muitos. Vivamos bem, granjeemos amigos, arregimentemos simpatia, sirvamos com os recursos insuficientes, com as nossas incompletudes, com as nossas imperfeições, porque será assim que nós granjearemos amigos, que nós aperfeiçoaremos os nossos recursos, que nós nos melhoraremos a nós mesmos. É com esse chamamento ao exercício fundamental do serviço e da compaixão que nós nos dirigimos a toda a humanidade da Terra, estimulando cada ser humano da Terra que se transformem, que façam morrer o homem velho egoísta que só quer ser servido, para fazer nascer um homem novo, compassivo, generoso, grato, servidor. Como foi o exemplo, como foi a mensagem, como foi a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Sirvamos hoje no colo, com o apoio da maior servidora da terra. Ela está conosco, ela estará conosco, junto de seu Filho, exatamente nesse momento em que somos chamados a transitar do egoísmo ao servidor, do eu ao nós, da competição à cooperação. Maravilhoso convite. Perceber esse convite, perceber à frente desse convite Jesus Cristo e nos entregar a esse parto do homem novo nas mãos da parteira da humanidade. É o exercício que agora nós faremos, imaginando toda a humanidade, toda a terra banhada de luz e apoiada, estimulada, incentivada a fazer a sua própria transição interior para habilitar-se à transição planetária. Venha, sublime parteira, acolhe-nos, esteja conosco. Ave Maria, tu és cheia de graça, o próprio Jesus, o próprio amor é convosco.
Bendita sois vós entre homens, mulheres, brancos e negros, ricos e pobres. Bendito é o fruto do vosso ventre, o servidor Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós. Segura nossas mãos, esteja conosco. Estimulai-nos e fortalecemo-nos contigo. Agora, na hora da nossa transformação, na hora do nosso aprendizado, na hora da morte do nosso homem velho, para o renascimento do nosso homem novo, fraterno e servidor, com Jesus, como Jesus. Graças a Deus, um grande prazer de viver esse momento com vocês. Exercitem, citem, estejam com Maria de Nazaré, vivam essa mudança, servindo. Imperfeitos, insuficientes, mas servindo sempre, a cada dia, um pouco mais. Um grande abraço, um prazer enorme estar com vocês. Até a próxima.